Domingo a todos, mais um jogo do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista aqui na Neoquímica Arena e no Lounge Brahma. Gente, como tem sido informado e avisado aqui para todos vocês, nós tivemos um problema na nossa cozinha. Estamos a todo vapor aí tentando reparar. Então, por enquanto, a operação está suspensa, né? O que tem aí, todo mundo já está aproveitando ao máximo. Então, só um aviso mesmo, já avisaram aqui uma ou duas vezes, só para deixar todos vocês informados. Qualquer novidade, eu trago aqui para vocês também, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Lounge, dando sequência ao nosso projeto Resenha do Lounge. Hoje teremos um convidado muito especial, meu amigo, marcou época aqui no Corinthians, de talvez uma das nossas principais épocas, né, onde nós fomos mais vitoriosos, inclusive foi campeão aqui também. E queria agradecer os nossos patrocinadores, Sagrada Família Saúde e também BL Estúdio Tatu. Quem quiser fazer uma tatu do Coringão aí, ó, só colar no stand deles ali em frente, as bebidas ali, fazer o seu orçamento e sair daqui já tatuado com alguma coisa que remeta à nossa história, ao Coringão, com certeza fica marcado no nosso coração, né? E dando sequência nesse projeto, né? Agradecer a BPC Eventos também por ter acreditado e fazer isso acontecer. Vamos resenhar bastante sobre a nossa história. Vamos abrir perguntas para vocês. Quem quiser fazer pergunta, só vir até aqui na frente. Tem um microfone aberto aqui. A gente vai fazer uma resenha aí de mais ou menos 1 hora, né? Até antes do jogo do nosso Coringão, que hoje precisa ganhar, pelo amor de Deus. Mas queria que vocês recebessem com uma salva de palmas. Ele não é jogador em atividade ainda, joga no Catar, mas está lesionado aí, mas marcou época numa época muito importante do Corinthians. Então, queria que vocês recebessem com uma salva de palmas nosso querido volante Guilherme Torres. Dá para subir aí? Guilherme tá com vergonha. Gui. Não? Jogar futebol, né? Melhor. Gui, seja bem-vindo, boa tarde. Tá com a sua família aqui. Um abraço aí para toda a família do Gui também. Gui, cara, não tem como começar, né? Obviamente, antes das suas boas-vindas, por favor, uma aguinha, né? E aqui para o nosso convidado, eu vou beber uma cerveja sem álcool, porque todo mundo sabe da lei que existe em São Paulo, né? 2 horas antes tem que parar, então, já que tem uma lei, tem que ser cumprida, não é não? Exatamente. Eu também acho que não devia, mas, né? Quem sou eu, né? Gui, boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão. Prazer estar aqui com você. Só você mesmo para me fazer isso, né? Mas é um prazer estar aqui. Obrigado, cara. E, cara, não tem como começar essa resenha diferente contando um pouco do início da sua carreira, né? Eu acompanho você já há alguns anos. Confesso também que meu querido amigo ChatGPT me deu uma ajuda também para relembrar algumas coisas, né? Que é a memória. Mas o chat também às vezes falha. Então, nada melhor do que você contar um pouquinho pra gente como foi seu início, né? Não sei se todo mundo aqui vai lembrar daquele Barcelusa, daquela Portuguesa de 2011, 2012, onde você fez parte. Conta um pouquinho do início da sua carreira até a chegada no Corinthians em 2013. Então, Cauê, eu, né, desde pequenininho, desde moleque, sempre gostei de futebol. E na base da Portuguesa eu comecei com 9 anos. E subi profissional com 18. E aí foi como você falou, né? Era 2009, mas jogava muito pouco. 2009, 2010 jogava pouco. Aí 2011 foi que o treinador Jorginho, e que fizemos um campeonato assim da Série B, um dos melhores, né? E entramos para a história do clube. E foi daí que começou, né? A Portuguesa que me abriu as portas para poder vir para o Corinthians. Foi daí que começou a Portuguesa. E né, ficou famoso, eu lembro muito bem, do Barcelusa, né, que todo mundo brincava. O treinador era o Jorginho. O Jorginho.
Quem mais daquela época ali que você jogou na Portuguesa? Porque depois, puf, desmanchou, né? Foi Sim. todo mundo. Quem mais daquela época assim você tinha mais afinidade, né? Tanto dentro de campo quanto fora? Olha, eu tinha muito com o Henrique, que depois foi para o Atlético Paranaense. Porque a gente subiu, era da base, né? Então a gente era... Não é o Henrique centroavante? Não, é um Não. meia. Ah, o Henrique Meia. O Henrique sim. Meia, isso. Sim, Foi para o sim. Atlético Paranaense depois. Mas, assim, dos mais experientes tinha o Marcelo Cordeiro, o Edno, que até também depois veio pro Pelédino. Corinthians. Luiz Ricardo. Teve alguns que depois saiu também para alguns clubes importantes da Série A e tudo. Assim, naquele momento não tinha ninguém de nome muito grande assim, mas foi uma equipe muito forte que depois conseguiu jogar em bons times. Sim, e aí, para quem não se recorda, né, para quem não lembra, Corinthians passou momentos muito difíceis em 2007, né, 2008, e depois, em 2009, começou a montar um time, né, lá com o Mano Menezes, época de Ronaldo Fenômeno, né, na resenha passada, a gente conversou um pouco com o Boquita aqui, que fez parte... Inclusive, eu joguei com o Boquita na Portuguesa. Ah, você jogou com o Boquita na Portuguesa, ele comentou. Nós fizemos a resenha com o Boquita, né? Duas atrás foi o Christian também. Eu não peguei o Christian, mas o Christian é meu amigo, mas não cheguei a jogar com ele. E aí o Corinthians começou a montar um elenco campeão, né? Campeão em 2009, Paulista e Copa do Brasil, com Ronaldo Fenômeno e companhia. Em 2010 tivemos não tão grandes coisas. Em 2011 caímos para o Tolima, porém fomos campeão brasileiro e depois, né, em 2012 Libertadores. E eu quero que você conta sobre isso, porque o senhor estava no Japão, no Mundial de Clubes com o Corinthians. O senhor também foi campeão mundial, porém aconteceu alguns entraves no meio do caminho, né? Nesse Mundial. Queria que você contasse da sua chegada no Corinthians em 2012 e como foi viver tudo isso, né? Não sei se tem alguém aqui que foi para o Japão acompanhar o jogo, mas queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de ser campeão mundial com o Corinthians. Olha, é inexplicável, para te falar a verdade, né? Mas, voltando de quando eu cheguei no Corinthians, eu tive outras propostas para poder... Quase foi pro rival, hein? Não, na verdade, a Portuguesa queria que eu fosse para lá. Mas depois apareceu a oportunidade de vir para cá, e tanto do coração e tanto profissional, na época era muito melhor, o time estava arrumado. Na verdade, era para eu vir depois do Paulista, né? Só que aí acabou que, graças a Deus, também na Libertadores foi indo bem, e acabou que, para poder se transferir para cá, foi adiando. A reunião que era para ser para uma semana, passou para 2, 3, e acabou que foi a Libertadores toda. Por isso que eu vim só depois da Libertadores, quando acabou. E assim, mais ou menos, que eu não sei burocraticamente direito, Sim. direitinho, mas eu cheguei num tempo que, para se inscrever, eu já tinha que ter chegado no Corinthians antes, uma burocracia assim. Mas como eu estava, que o Tite queria me levar para o Mundial, estava na lista, depois que todo mundo descobriu que eu não podia ser inscrito, foi que o Tite falou, não... Você vai, meu amigo. Você vai, com nós. Você vai fazer a mesma coisa, você só não vai poder estar no banco ou jogar, mas você vai treinar, você vai participar, vai ganhar medalha, vai ganhar o prêmio, tudo se a gente ganhar. Então eu participei normalmente, mas teve esse impasse aí do burocrático, né, Gui? Burocrático aí que nem sei se até eu acho que ninguém do Corinthians também sabia, porque também fui contratado para isso também, para poder estar nesse elenco, para poder melhorar um pouco. E acabou que eu não podia estar apto a jogar, mas eu pude viajar e ser campeão mundial. Fez parte de toda a preparação, treinamento. A medalha tá em casa, vale, né? Hã? A medalha tá em casa. Tá vale, em casa a medalha? Tá em casa. Então vale, então é campeão mundial. E, Gui, falando um pouco desse mundial, né? Porque fomos campeão da Libertadores invicto, e aí fomos pro Mundial, chegou o Paolo, né? Chegou o Guerreiro, o Alex saiu, se eu não me engano, o Castan também saiu nessa transição. Quando eu cheguei já não tava mais o Castan, já Já não não tava mais tava, o né? Alex. Eles foram campeão da Libertadores e saíram, né? Saíram, isso. E aí, cara, campeão mundial, né, 2012 e 2013, não sei se vocês vão lembrar, né? Teve o Paulista, né? E depois a Recopa. Contra o São Paulo, né, nosso rival também. Eu tenho até uma memória de torcedor. Que inclusive para mim,
Para mim, personal, né? Claro, ser campeão mundial é diferente. Mas a Recopa foi mais importante, porque nesse momento eu já jogava, né? Sim, você e participou muito. Eu participei muito, joguei os 2 jogos da final e tudo, Sim. então tava uma pressão bem grande, né? Porque o Paulinho tinha acabado de sair. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, você chegou numa. Eu até tava falando com o Christian, com o Rodriguinho, até com o próprio Boquita na resenha passada, que essa época era muito concorrido, né? O meio do Corinthians. E o Paulinho, um dos maiores, para muitos, né? Um dos maiores volantes da nossa história. Eu acho que número 8 é o maior, eu acho. Eu também acho, porque eu acompanhei mais, mas eu lembro muito do Rincon também. Mas. Eu já acompanhei menos, né? Eu era mais novo. Eu também, acompanhei menos. Mas eu acho que são. Da história recente, vamos dizer assim. Da história recente, né? Claro que teve Sócrates com camisa Sim, 8. outra coisa. Mas da história recente que eu acompanhei, com certeza, Paulinho foi um dos maiores. Um dos gols que talvez eu mais comemorei na minha vida foi o gol do Paulinho contra o Vasco. E aí ele sai, né? Pra ir pro. Não sei se ele foi pro Tottenham. Foi pro Tottenham. Foi pro Tottenham e você assume um protagonismo no time, né? De um time já montado, de um time já super campeão, com o Tite, em 2013. Como foi pra você, Gui, encarar? Porque assim, você tinha uma responsabilidade muito grande, porque você estava substituindo um dos maiores ídolos da história. Como foi pra você ali com o Tite, pra conseguir gerir isso daí? Olha, pra te falar a verdade, eu acho que eu não tinha nem noção. Não tinha nem noção do que eu tava representando. Era muito novo. E até quando eu fui jogar a Recopa, o Tite falou pro Paulinho ir no meu quarto conversar comigo, né? Horas antes do jogo da final. E falou pra eu jogar tranquilo, que era só mais um jogo, aproveitar, fazer o que eu tava fazendo no treino, essas coisas. Mas eu acho que por eu ser bem novo, eu não tinha essa noção. Então, pra mim, tava tranquilo, era mais um jogo. Então, eu não tinha essa responsabilidade, assim... E falar, ferrou, agora lascou tudo. Não tinha. Até porque também o time ajudava, né? Então, eu entrei numa época que o Corinthians jogava fácil, jogava certo. Então, isso me ajudou muito. E, graças a Deus, eu pude fazer 2 jogos muito bons. Primeiro no Morumbi, depois no Pacaembu. E depois desses jogos que o Tite, assim, pegou uma confiança em mim e eu tive uma sequência até depois da minha saída. Pô, cara, aí, assim, você tá falando de momentos muito marcantes, né, da nossa história, porque foi um momento, acho que talvez, claro, todos os momentos, mas esse momento foi que eu comecei a acompanhar muito o futebol de perto, né? Então, por isso que eu lembro muito da sua carreira, lembro muito de você no Corinthians. E, gente, queria agradecer todo mundo aí, né, que tá aqui no Lounge e também da galera de casa, né? Pra quem não sabe, toda essa resenha depois é postada no nosso canal do YouTube, Resenha do Lounge. Então, já fica o convite para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube para acompanhar toda essa resenha, né? O Gui é o 4º episódio, fizemos com o Boquita, com o Rodriguinho e com o Christian, e agora com o Gui. Gui, e assim, falando um pouco agora do Tite, né? Eu sei que muito torcedor corintiano fica brabo com ele. Porque teve chance de voltar, não deu certo. Para mim, nunca vai mudar isso, é o maior treinador da nossa história, pelo menos para mim. Queria muito que ele tivesse voltado agora, para assumir o Corinthians antes do Diniz, mas Deus sabe o que faz, né? Então, queria que você falasse um pouco, gente, e depois que o Gui responder sobre o Tite, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão ali, tá? Tem microfone aberto ali para fazer pergunta para o Guilherme. Gui, qual que foi a importância do Tite na sua carreira e na sua vida, assim, no Corinthians? Para mim foi muito importante. Até porque foi o treinador mais detalhista que eu tive na minha carreira até hoje, porque ele treinava os mínimos detalhes mesmo. Quando cheguei, eu lembro que eu treinava tiro de meta, assim, não chutando, né? Alguém chutava e ele fazia eu saltar, tiro de meta, porque ele gostava que os zagueiros, né? No caso, a linha de 4, não gostava que saltava, ficava preparado para a segunda bola, no caso. Então, os volantes que tinham que saltar. Eu nunca fui um jogador de alto, essas coisas, então de poder. Então, normalmente era sempre o zagueiro nessas coisas. Então, treinava coisas assim que jamais treinei. E, cara, foi um cara muito detalhista, sempre me deu muita moral, sempre me deu muitas oportunidades, mesmo quando o Paulinho ainda estava aqui. Porque quando eu vim, eu sabia, né, da situação, que ia ser muito difícil jogar, mas eu acabei que jogando bastante até 2012. E depois, né, até a saída do Paulinho. Mas, assim, é um cara muito detalhista, muito do bem e muito correto.
Então ele sempre foi muito intenso e sempre cara a cara assim me ensinou muita coisa. Pô, que legal. Gente, alguém quer fazer uma pergunta pro Gui aí? Só levantar a mão em frente o João ali, tá? Enquanto a gente continua a resenha, é só levantar a mão ali perto do microfone que a gente abre pergunta para quem quiser fazer alguma pergunta pro Gui aí para a carreira dele. Fechou? E aí, cara, na sua chegada, né? Você disse, você era um cara muito novo. Daquele elenco que tinha muitos líderes, né? Campeão de tudo. Se fosse para você listar algum ou alguns jogadores que mais te ajudou naquela época, você consegue falar um pouco? Consigo, tem muitos, na verdade, né? Para te falar, eu nunca joguei com um grupo igual era aquele, na verdade. É um grupo, assim, muito bom, de verdade. Mas, assim, até realmente o próprio Paulinho e Ralf me ajudavam muito, por ser da mesma posição. E sempre me ajudou muito em detalhes de posicionamento e... Totalmente diferente, com todo respeito à Portuguesa, e depois jogar no Corinthians, ainda mais com a pressão que é. Então me ensinaram muito, mas Alessandro, Fábio Santos, o Douglas. Então, assim, coisas que no futebol parece ser fácil, mas não é. Mas me ensinaram muito, assim, de como receber a bola, de onde eles gostavam de receber a bola. Então, assim, na verdade, quase todo mundo. Mas o Paulinho e o Rafa, assim, o principal, porque eu aprendia muito com eles, e eles me ensinavam muito. E era um super campeão também, né, no Corinthians. Então, acredito que tenham te passado também, tipo assim, calma, relaxa, a pressão aqui é gigantesca, mas vai dar certo. Eu sabia, vai dar certo e vai chegar o teu momento. Mas eu, por ser novo, eu sabia do que eu tinha que fazer ali, entendeu? Eu sabia que eu não ia jogar no momento, mas eu vim para me preparar para quando tivesse minha oportunidade de jogar, eu estar pronto. Até porque, 2013, quando o Paulinho saiu, por mais que depois da Recopa, né, assim, o time não foi o de 2012, mas eu tive uma regularidade assim muito boa no ano mas através de tudo, né, do que o Paulinho sempre foi me ajudando, o Ralf, o Tite, no caso. Então eu aprendi muito com esses caras. E aí, Gui, chega o momento da sua saída do Corinthians, né? Me corrija se eu estiver errado também. Eu não decorei, mas eu lembro que você jogou na Espanha, depois você jogou na... Eu do Corinthians fui para o Udinese, na Itália. Foi para a Itália e depois para a Espanha, né? Deportivo La Coruña, na Espanha. O Olympiacos e agora no Al-Sadd, no Catar. Então você pegou 4 mercados, vamos dizer assim, bem diferentes, né? Aliás, 5. O brasileiro, depois pegou o futebol italiano. É que na época ainda estava até... Era tipo uma das melhores ligas no momento, né? Ainda estava em alta, né? E aí depois Liga Italiana, depois La Coruña, Liga Espanhola, depois Liga Grega, no Olympiacos. E depois a Liga Qatari, onde você até... A gente vai falar um pouquinho disso. Você se naturalizou Qatari, né? Era para jogar a Copa agora, né? Para quem não sabe, o Gui foi convocado para a seleção do Qatar, ia jogar a Copa, mas infelizmente teve uma lesão e ficou de fora. Mas é o que a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, né, Gui? Deus sabe de todas as coisas e não era o momento. Vamos ver pelo lado do livramento, né? Poderia ser algo pior. Sim. Graças a Deus tá tudo bem. E dessas ligas que você jogou, Itália, Espanha, a Liga Grega ou a Liga Qatari, o que mais te chamou a atenção, né, dessas ligas diferentes que você jogou e qual que você achou mais difícil? A mais difícil é a espanhola, sem dúvida. Porque, independente se é Real Madrid ou Barcelona, Atlético de Madrid, todos os times jogam. Independente se é um time que briga para cair ou um time grande, é um campeonato para se jogar. Sem medo, joga desde trás. Então é um futebol que eu gostava, que foi bom para mim. Na Itália já era um pouquinho mais diferente, muita marcação, pouco espaço, não era muito a minha característica. Mas o futebol espanhol, com certeza, foi o mais difícil e, para mim, o melhor. Assim. E passando agora, né, falando um pouco da Liga do Catar, onde você está atualmente, né, morando... Quanto tempo você está lá, Gui? 6 anos. 6 anos. O que mais de diferente tem do futebol do Catar? Porque, assim, hoje, essas ligas, igual, por exemplo, para quem não sabe, hoje o Gui joga no time do Firmino. Grande centroavante do futebol mundial, Liverpool e tudo mais. Então, muitos atletas assim de muito nome estão nessas ligas. Catar, Arábia Saudita.
O que mais de diferente você enxerga do futebol do Catar, ali, né, da região, aqui pro brasileiro? Olha, o futebol, cara, é diferente, né? Aqui é aquele futebol que vem de rua, que não tem lugar ruim. E lá, claro, vem alguns profissionais, né? Vem alguns estrangeiros de nome, mas com certeza a Liga do Brasil é muito mais difícil, é muito mais competitiva. Mas o Catar, na verdade o Catar, a Arábia Saudita, esses países asiáticos, vem melhorando muito. Dos 3 anos que eu estou lá, melhorou muito desde o primeiro ano que eu cheguei em 2020. Sim. Então vem melhorando muito, vem estrangeiros com mais nome chegando, então a liga está ficando mais forte, mas claro que é muito menos competitiva. E o que mais me estranha é o estádio, normalmente não é muito cheio, não é igual a Arábia Saudita. A Arábia Saudita normalmente Já é mais povão, cheio, né? enche. O Catar é um país pequeno e o estádio é mais vazio, mas é uma liga que vem melhorando, que vem crescendo vagas de estrangeiro, então vem tendo nome como Firmino, como Verratti. Então tem tudo times diferentes, então são jogos mais difíceis. Mas, claro, o brasileiro é muito mais competitivo. O campeonato do Catar já acabou Acabou. Quem foi o campeão? Al Sadd, meu time. O seu time foi campeão, foi né? campeão. Parabéns, então. Obrigado. E fazendo um bate-bola rápido, Gui, assim, até para exercício de falar de todas essas ligas, eu vou começar pela Liga do Brasil, né, pela Liga Brasileira, e depois eu vou dar uma passadinha em outras ligas. Mas antes de mais nada, gente, queria agradecer a todos vocês, a galera que está em casa, e agradecer novamente os nossos patrocinadores, Sagrada Família Saúde. Obrigado ao Franco por acreditar no projeto. Sagrada Família, para quem não sabe, é um plano de saúde, né? E nós sabemos no Brasil o quão importante é você ter um plano de saúde. Então, para quem quer fazer uma cotação, entrem lá em contato Sagrada Família Corretores no Instagram. E também BR, Black Line Studio Tattoo, onde tem o stand ali, em frente praticamente ali das bebidas, ali do lado. Então, quem quiser eternizar o momento, eles até falaram, Gui, nós fizemos isso com o Christian também. Caso você goste de tatuagem também, né? Caso você queira fazer uma tatuagem aí, caso queira fazer uma tatuagem, está presenteado com uma tatuagem aí do... Obrigado, depois a gente dá uma passada lá. Boa. Então, quem quiser também eternizar esse momento, só chegar lá no estúdio e fazer o seu orçamento, ver, só ir lá. Fechou? Ó, o Bruno Mars Cover aqui, ó. Só ir lá, pagar e fazer. Ué, tá achando que a vida é um morango, meu amigo? Gui, e aí, fazendo o exercício, eu vou te fazer uma mesma pergunta para todas as ligas. Quem foi o cara, se você pudesse, obviamente, né, apontar, mais diferente que você jogou ou que chamou sua atenção? Pode ter sido seu parceiro ou que você jogou contra. Da Liga Brasileira. Paulo Guerreiro. Esse cara é um absurdo. Todo mundo fala desse cara, velho. Que ele era surreal jogando. Absurdo. Eu até hoje, um 9, nunca joguei igual. Cara, já vi de outros times grandes, que igual eu joguei no Olympiacos, joguei em Champions League, essas coisas. Grandes jogadores. Mas que eu joguei junto, igual o Guerreiro, eu nunca vi. Todo mundo fala da técnica que ele tinha, que realmente era surreal. Não, piada. Pra mim, do jeito que ele dominava a bola, ele tinha um trato diferente. Parecia fácil. Parecia fácil. Parecia fácil. Pra ele, realmente era. Sim. E eu gostava, além da qualidade que ele tinha, eu gostava do jeito dele. Maluqueiro e trombava com o zagueiro. Normalmente, os atacantes normalmente apanham, né? Cara, que pena que a carreira do Guerreiro, entre aspas, né? Entre aspas, foi curta aqui. Porque, cara, tem nem o que falar o que ele fez no Mundial pra gente. Depois, infelizmente, acabou saindo. Mas era pra esse cara ter... Se ele continuasse no Corinthians, ele ia ser um dos maiores, se não o maior 9 da história. Claro, com todo respeito a Ronaldo Fenômeno, Luizão e tudo mais... Mas o que esse cara jogava e a identificação que ele tinha com a torcida de ser maloqueiro, né? Então, do jeito dele, eu acho que combinava muito com a camisa do Corinthians. E ele jogava fácil, parecia que ele estava jogando com os amigos. Muito fácil. Assim, pra mim foi o... Tinha vários, né? O Sheik também era brincadeira. Nossa. O Sheik, quando queria... Ele escolhia jogo. Eu gostava dele porque ele escolhia jogo. Esse eu não tô com vontade, não. Mas tinha jogo que ele deixa comigo, dá a bola em mim, que ele resolvia. E eu gosto de jogadores assim, né? Que é diferente. Que quando quer, resolve, né? Isso, eu gosto de jogador assim. E o Paulo era assim. O Paulinho também foi um jogador assim, muito diferente também. Pela posição que e o que representava, os números de gols é um absurdo. Nossa Senhora. E sempre foi, né? Eu até brincava. No jogo, a gente não vendo o jogo,
ficava eu, o Edenilson, lembra? Eu, o Edenilson, às vezes o Douglas. Brincava que, às vezes, o Guerreiro fazia ultrapassagem e o Paulinho que estava entrando de número 9 para fazer o gol, assim. Tipo, é um cara absurdo, que número 8 fazer essas coisas é muito difícil. Tem uma característica bem única, assim, do Paulinho, que é difícil de encontrar. Sim. E aí você foi pra Itália. Um cara no futebol italiano que você marcou, que você jogou junto, que você realmente chamou sua atenção. Na época era o Pogba. Pogba novo. Eu O tava na Pogba Juventus. jogou com você na Juventus, né? Contra, na Juventus. Mas que eu joguei junto, o Di Natale, que... Mas eu peguei, ele já estava um pouco mais velho, essas coisas, mas dava para ver também que era diferente. Mas, assim, da Liga Italiana, o Pogba tava voando. Apesar que tinha o Tevez também. O Tevez estava na Itália essa época, Tava na né? Juventus. Meu Deus, era o Pogba e o Tevez, era brincadeira. Nossa Mas eu Senhora. digo, o Tevez já tinha um nome, né? Então, mas eu digo o Pogba porque estava crescendo ainda. Sim. Era um moleque muito novo e é um absurdo, absurdo. E aí depois, Espanha. Espanha. Aí era brincadeira. Aí a gente tá de sacanagem, né? É que eu peguei a melhor fase, né, do Barcelona, essas coisas, que era Neymar, Messi e Suárez. O Real Madrid, Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale, quando o Bale estava voando. Então, foi difícil. Mas assim, você jogou contra os dois, né? E é uma discussão que, cara, essa discussão vai por muitos e muitos anos, né? Entre Cristiano Ronaldo e Messi. Messi, sem comparação para mim. Muito diferente. Muito, Eu também sou Messi Futebol Clube, muito. muito. E eu não sei até que nem entrevista esses dias falando que acho que foi até o Felipão, que o Cristiano Ronaldo não é gênio. Aí, não, eu acho que ele é gênio. Mas o Messi, não sei, ele não erra. Para mim, ele não erra, não faz... O Messi foi o maior jogador que você viu jogar? Sem dúvida. Sem dúvida, para mim, sim. Cara, eu tenho uma briga interna comigo mesmo, porque assim, eu sou... Porque assim, o Ronaldinho também... Então, tem 3 caras que eu sou muito fã no futebol, mas muito fã mesmo. Que é o Ronaldo Fenômeno, que é o Ronaldinho Gaúcho, que é o Messi. Eu acho que esses 3 foram... Claro, cada um com o seu jeito, né? Sim. Mas para mim, os 3 também, incluindo até o Neymar também, mas para mim, Messi, Ronaldo e Ronaldinho. Top 3. Assim que eu... Pior que o Neymar também tá aí brigando, né? Mas... É. Vamos falar só do primeiro para não ter... É. Para mim, o Messi, sem Pra comparação. mim chega perto também, viu, cara? Não é muito distante, não. Não. Tá Pra mim não é muito distante. É, todo mundo eu sei que não gosta, né, do Neymar, mas eu não acho muito distante, não. E... Não, pra mim depende. Pra mim até... Com o Ronaldo não, mas com o Ronaldinho Gaúcho... É que o Ronaldinho, em 2 anos, ele... Era o show, né? O Neymar também, Ele fez, na época, não tinha TV, não dá pra ver muitos jogos, fez ver jogo do Barcelona. Não tinha como, aqui no Brasil, um moleque que veio do nada... Todo mundo ver esses parava, jogos, né? Parava pra ver. Então o Ronaldinho deu esse sentimento, né? Pelo menos pra mim, de assistir jogo e de gostar mais do futebol. Mas o moleque também é embaçado. E aí, na Liga Grega, quando você foi pro Olympiacos, teve alguém que se destacou bastante lá? Que assim, que você... eu não sei, assim... Na Liga Grega, assim, não tinha nem... Assim, na Liga Grega, em todos os times, não tinha nenhum, assim, uma estrela, no caso, mundial, que todo mundo a conheça, mas acabando jogamos Champions, joguei contra o Bayern, joguei contra essas coisas, então teve alguns times que o Lewandowski, para mim, foi diferente. Nossa Senhora. Tá maluco. E na Liga Qatari, né, na Liga do Catar, é o que você falou, tá mudando muito o futebol. Hoje temos Firmino, temos o Verratti, temos vários jogadores. O Roger Guedes está lá ou tá na... O Roger Guedes tá no Ryan. É o rival. É, o rival de vocês. É. Que saudade do Roger Guedes, velho. Pelo amor de Deus. Mas na Liga do Catar, nesses 6 anos que você jogou lá, quem que você, assim, que conseguiu jogar junto ou contra que chamou a atenção? Teve 2 caras, primeiro... Agora o Firmino, né, que todo mundo conhece e o cara junto você vê que é diferente. Mas para mim o primeiro foi o Santi Cazorla, o espanhol, Cazorla. que jogou no Arsenal. Esse cara é brincadeira. Ele jogou no seu time, não? Jogou no meu time. Jogou no seu A time. gente chegou no mesmo ano, né, no Al-Sadd. Só que ele jogou 3 anos. Esse cara é brincadeira. Ele chegou, já estava com 36, 37. Mas foi para mim diferente demais. E meu treinador foi o Xavi, né, no Al-Sadd. Eu ia perguntar sobre isso. Como que foi ser treinado pelo Xavi? Foi top demais. Um cara que eu gostava, que era da posição, assim, né, do meio de campo. Aprendi muito também. Para mim, foi o Tite e ele foi com os 2 caras que eu mais aprendi.
no futebol, assim, aprendi muito com o Tite. Cara, e o Xavi... Apesar que todo mundo fala, né, foi pro Catar, sumiu, né, não sei o que lá. Eu aprendi muito com o Xavi no Catar, mais do que na Europa até. Porque é um cara que... Pô, a gente tá falando de um cara, Gui, me corrija se eu estiver errado, se você pensar ao contrário também. É um dos grandes jogadores do futebol mundial de todos os tempos. Na posição é top Na 3, posição. fácil. Na posição. Fácil. Na posição. Muitos... Muitos colocam primeiro até ele na posição. Não, você vai chegar pro Messi, você vai chegar pros caras... Quem? Volante. Os caras vão falar Ele e Xavi. Iniesta, pra mim, Xavi e Iniesta. Apesar que o Busquets também. Sim. Mas o que ele conseguiu... Porque assim, ele mudou, ele fez a transição de jogador para treinador muito rápida, né, entre aspas. O que ele passou mais de conhecimento que você falou que aprendeu tanto com ele? Eu cheguei no segundo ano dele de treinador, né? Ele parou de jogar em 2018, 2019 foi treinador, eu cheguei em 2020. Cara, o que eu aprendi com ele, na verdade, foi a mesma coisa que o Tite me ensinou, mas eu era muito novo para aprender certas coisas. Às vezes não entendia muito novo. E por pressão, Corinthians é diferente, você joga diferente. Mas questão de... que parece ser simples, mas que muda muito, que eu vejo o Guardiola, no caso hoje, né, que ensina muito e que pega muito no pé, que eu já vi entrevista dele, de posicionamento e de passe, que é muito importante o posicionamento do jogador e onde o passe vai. Às vezes, um passe na frente ou um pouco atrás, atrasa toda a jogada e muda totalmente a jogada. Então, esses detalhes que parecem ser simples, mas não simples, mas é o mais importante. Principalmente na minha posição, né? Que o Xavi, do meio para frente, ele deixava os caras à vontade. Faz o que quiser. Pode dar caneta, pode driblar. Sempre objetivo, querendo fazer o gol, claro, mas pode ser livre. Mas na minha posição, ele me ensinava muito. 2 toques e jogar para frente. Então, e muitas vezes cheguei, às vezes você não consegue jogar para frente porque você está com o corpo mal colocado. Sim. Então, foi aí que eu aprendi muito do corpo para poder jogar para frente. Então, eu aprendi muito. Porque no Corinthians, eu jogava de número 8, né? De segundo volante, saindo muito. Depois que eu fui para a Itália, dali eu virei primeiro volante. Porque nessa época, na Europa, o primeiro volante já era um jogador que não era quem marcava mais. Era quem jogava mais com a bola. Tinha mais qualidade, mais saída de passe. Então, eu fui para lá para isso. Então, por isso que também que na Itália, para mim, foi um pouco mais difícil. Que eu jogava de uma maneira no Brasil, não marcava muito. Não chegar muito na área, de chutar no gol. Isso, sempre foi minha característica, chutar muito, gostava disso. Não igual o Paulinho de chegar na área e fazer muitos gols, mas eu gostava, sempre participava muito do jogo. E depois que eu fui para a Itália, mudei de posição e buscava bola do zagueiro. Às vezes entrava na linha dos 2 zagueiros, entrava no meio. Então fui aprendendo muito, até que hoje, nessa posição, então por isso que eu melhorei muito como jogador, como atleta. Claro que a idade também ajuda, mas isso o Xavi me ensinou muito. A hora certa de entrar entre os zagueiros. Parece que são coisas simples, que depois que eu tive o Xavi como treinador, eu fazia muitas coisas erradas. Depois falou assim, nossa, como dá para melhorar, como evoluir, né? Isso, e a gente fala até hoje. Culpa do Xavi de a gente, às vezes, não ganhar alguns jogos ou jogar mal e tudo, que com ele parecia simples. As coisas que ele falava, assim, acontecia. Então, é uma pessoa diferente. E, cara, já, igual você falou, anos, né, no futebol do Catar. Já teve algum momento nesse... Não vou nem falar de 6 anos, mas desde quando você saiu, de você pensar em voltar a jogar no Brasil? Né? Não só por família, tá? Mas por tudo. Já teve propostas, já pensou em voltar para o Brasil, quase voltou. Como que foi? Já tive vezes de pensar. Depois da Espanha, quando eu saí do Deportivo La Coruña, eu pensei em voltar. No começo, não. Tive cabeça boa, por mais que foi muito difícil. Porque muitos jogadores, quando vai, no máximo 1 ano e volta, né? E eu tinha na minha cabeça, não, eu tenho que ficar. Eu tenho que mostrar que eu posso ficar, né, na Europa. E acabei ficando, mas teve uma época que, sentia saudade de... Não questão da família, né? Amigos. Não, nem isso. Questão da atmosfera mesmo do Brasil. Sentia falta dessas coisas. E teve época que eu pensei em voltar. Mas acabou que quando eu tive proposta de vir, até quase vim, mas acabou que não deu certo, graças a Deus. Depois acabei indo para o Olympiacos, que foi... Eu acho que, para mim, as pessoas falam o Prime, né? Os 2 anos que eu
mais joguei assim como jogador, que eu me sentia assim, jogador mesmo de verdade, por jogar Champions League, essas coisas, eu tava muito bem fisicamente, muito bem jogando, tava verdadeiro assim, bem demais. Você conseguiu realizar grandes sonhos que todo jogador quer. Né? Então. Jogar uma E Champions. se eu voltasse pro Brasil nessa época, eu não teria Exato. reserva da Cisone, né? Então, Exato. foi um clube muito importante para mim, assim. Tenho um carinho muito grande pelo Olympiacos, que foi onde que consegui jogar uma Champions League que eu jamais sonhava, via pela televisão. Então foi assim, gratificante, foi diferente. Mas você agora, né, para quem não sabe, você se naturalizou Qatari, né? Inclusive era para estar na Copa do Mundo, igual eu disse agora há pouco, mas infelizmente não aconteceu dessa vez. Você ainda enxerga um Guilherme jogando no futebol brasileiro ou é lá que você quer encerrar sua carreira? É lá que você quer viver? O que você pensa sobre isso, Gui? Você perguntar para minha esposa, assim, ela quer o quê? Quer continuar lá? Quer continuar lá. É mesmo? Não é nem questão esportiva, assim, é questão tudo, cultural, da vida que a gente tem, da segurança que a gente tem. 2 filhos, então a gente tem essa segurança, tem essa paz. Mas eu no fundo, se tivesse alguma oportunidade de voltar, eu pensaria. Dependendo para que time eu pensaria. Mas tinha que chegar uma proposta. Mas eu não penso, não. Eu já tive mais vontade, mas hoje menos, pensando mais em família. Se fosse coração, voltaria fácil. Nem... Pra que mexer no vespeiro, né? Tá quietinho, lá tá tranquilo. Pra que vai cutucar a comer? Pra quê? Não, mas, pô, velho, com certeza, vou falar como corintiano, né? O futebol brasileiro tem mudado muito também. A gente tem conversado com bastante gente. Mas como corintiano, cara, seria legal demais, né? Você voltar. Você me confidencializou, eita, trava-língua, agora há pouco também, que você jogou a estreia aqui da Neoquímica Arena, né? Sim, o meu único jogo daqui na Arena foi a... Então você não conseguiu acompanhar essa atmosfera que a gente vai acompanhar hoje aqui, por exemplo, jogando futebol pelo Corinthians. É. Porque você viveu muito o Pacaembu. Sim. Muito, né? Tipo, absurdo. E pra mim, o Pacaembu, pra mim foi demais. Eu lembro que, via muitos jogos e jogando no Pacaembu. E pra mim, a despedida do Pacaembu eu fiz o gol, né, contra o Flamengo. Então, pra mim, eu tenho um carinho muito grande pelo Pacaembu. Tem um bate-bola que eu faço aqui, Gui, com todos os nossos convidados. Vou fazer com você também, mas vou dar um spoiler de uma pergunta rápida que é que eu pergunto pra pessoa. Pacaembu ou Neoquímica Arena? Pra mim é fácil. Porque eu joguei um jogo só na Arena, né? Vim assistir vários jogos aqui. Vinha mais quando tinha mais amigos aqui, essas coisas. Mas, pra mim, Pacaembu. Como... Atmosfera mesmo, né? Porque eu dentro do campo, né? Eu joguei pouco, então não posso dizer. Pacaembu era diferente, mas aqui também é... Cara, eu acompanhei muito. Na verdade, eu acompanhei desde quando o Corinthians mandava jogo lá no Morumbi. Assim, minhas primeiras memórias assistindo jogo de futebol foi no Morumbi, né? Corinthians mandava seus jogos lá, depois foi Pacaembu, e agora aqui. O que talvez eu tenha vivido aqui, porque infelizmente eu não consegui estar na final da Libertadores, em 2012. Mas os momentos que eu já vivi aqui na Neoquímica Arena, cara, pra mim, Cauê, torcedor, foi incrível. Né? Até pegando uma história recente, ano passado mesmo, Corinthians e Palmeiras na final do Paulista, que eu estava aqui no Lounge Brahma, fiz uma resenha com o Marcelinho Carioca, teve show do Fundo de Quintal, que eu abri o show dos caras, aí teve aquela final, pênalti pros caras, e, cara, o Hugo Souza pega aquele pênalti, a gente é campeão. É um campeonato paulista. Cara, mas é uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. Então, eu tenho momentos aqui que eu acho que, pra mim, pesa mais do que o Pacaembu. Sim, eu até acho que pode ser mais aqui, porque o Pacaembu, querendo ou não, era um pouco distante também, a torcida era um pouco distante, por mais que sempre fez muito barulho, né? Era um pouco diferente. Agora aqui a arena é mais moderna, você vai bater o lateral, você tá a 2 metros do torcedor, então acho que você vive mais, né? Eu querendo, por mais ter jogado um jogo só, eu lembro como é que foi, ainda mais a estreia, né? Por mais que foi um resultado negativo. Sim. Acabamos que perdemos os jogos, né? Mas, Puta, eu tava aqui, velho. 1-0 contra o Figueirense. Mas, assim, foi uma pressão, assim, uma Nossa, atmosfera cara, incrível. Eu chorei igual um... Meu senhor amado. Eu quase ainda fiz um gol ainda, eu lembro. No gol de Nau tem assim, uma lembrança muito Flash. clara, assim, tipo, gol de cabeça. E não tinha nem noção, né, do que estava acontecendo. Mas, assim, eu acho que aqui a atmosfera pode ser
melhor por estar mais perto também, né? Tá mais Sim. perto do torcedor. Sim. E, cara, antes da gente ir pra nossa reta final da nossa resenha, pra gente fazer nosso bate-bola, o que falta pro Guilherme ainda realizar na sua carreira? Se você parasse, assim, analisasse desde lá da Portuguesa, com 9 anos, passando pelo Corinthians, jogando... Cara, assim, não é qualquer pessoa que você fala, puta, joguei contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, joguei uma Champions League. O que você, olhando pra toda a sua carreira, se você pudesse falar assim, o que falta você realizar ainda? Não, eu acho que nada. Eu acho que eu sou muito agradecido pelo que Deus permitiu viver no futebol. Tive uma esperança agora, né, de jogar uma Copa do Mundo, que seria o auge da minha carreira, né, com 35 anos, por mais que não é pelo o meu país, né, que eu nasci, mas é um país que, pô, me acolheu de braços abertos, estou há 6 anos e pretendo ficar mais. Seria gratificante jogar uma Copa do Mundo. Eu acho que seria o ápice, né, mas não, sou muito grato pelo que eu vivi no futebol, muito feliz. Joguei no time do meu coração, que é o Corinthians, não tenho explicação. Pensei que não ia falar, tava até suando aqui já, velho. Ah, mas não preciso falar, isso todo mundo já sabe. Os empresários ficam até doidos. Mas tá bom, tá. Não, Guilherme, não posta essa foto com a camiseta do Corinthians. Mas, velho... Não, eu lembro que na época, até antes, né? Na verdade, até depois que eu saí do Corinthians, os empresários mandou, pô... Não eu, né? Mas no caso a família. Pô, apaga foto, que não sei o quê, alguma zoeira, essas coisas. Mas minha mãe, essas coisas, nunca... Não tem jeito, é corintiano... Não tem como, né? Não tem como disfarçar. E eu quando cheguei eu falei, então, pra mim não tem problema. E outra também, sempre fui muito profissional, né? Nunca joguei, depois que eu saí do Corinthians, nunca voltei. Mas se eu tivesse que voltar para um outro clube, seria profissional igual. Sim. E tem que ser, cara. Não, tem que ser. Tem que ser. Mas pra mim, eu não vejo... Pra mim, né? Por torcedor, às vezes pode ter alguma sensação, pô, falam que é corintiano, não pode jogar em outro clube, mas... Ou, no caso, algum rival do São Paulo, essas coisas. Mas pra mim não tem problema falar que eu sou de um clube, porque todo mundo torce para um time, não tem, sim. Não tem jeito. E tem gente, com certeza, que às vezes já jogou no Corinthians, que torce para outro e representou mais do que até um próprio corintiano. Tem cara que... Eu não vou citar nome aqui para entrar em polêmica, senão depois o Rafa briga comigo. Mas tem cara que se dizia corintiano desde criança que veio aqui, gente, não representou nada. E como o Gui falou, tem muito cara que não torce pro Corinthians e dá o sangue da vida pro clube. Que é um cara profissional. É um profissional, tem que dar o sangue pela camisa que vive, não tem jeito, que tá jogando. E eu consegui das duas, né? Ser do coração e ser do que eu tava trabalhando. Então, pra mim, inexplicável. Pena que eu era muito novo, assim, pra ter essa noção. Sim. Ah, cara, mas, pô... Não, pena não, né? Pô, top demais. Sim. E chegar no Corinthians com 21 anos também. E no time... Naquela época ainda. Naquela época, não... Então, assim, eu me sinto grato, assim, me sinto... Vai Corinthians. E, ô Gui, você... Só pra última pergunta pra gente ir pro bate-bola. Isso é bom saber, tá vendo que eu não vim pelo dinheiro, né? Olha aí. Tá vendo? É verdade. Você comentou, né, sobre ainda que você precisa realizar, mas que você é muito grato. Cara, não é qualquer pessoa, igual você disse aqui, Gui, que jogar no clube de coração, jogar uma Champions League, enfim. Pô, jogar numa seleção, né, também, por mais que não seja do Brasil. Jogar numa seleção. Não é pra todo mundo, né? E, assim, ainda explico um pouco mais, porque num país asiático, né, um país árabe, que não é parecido com nossa cultura, né? Totalmente então, diferente. Então, você imagina um cara tatuado, jogando num país que é proibido tatuagem, que ninguém tem. Sim. Religião diferente. Então, assim, são várias coisas que só Deus mesmo para poder explicar, assim, as coisas que eu vivo. Sim. E para poder explicar. Então, eu sou muito grato pela carreira que eu tenho, que eu tive, né, e tenho, né, que ainda eu continuo jogando. E quanto tempo você acha que vai aí na sua carreira? Assim... Tem projeções? Eu espero, né? Assim, eu vou agora... Com 35 a gente vai planejando um pouco, né? Eu espero pelo menos mais 2 anos, 2, 3 anos. Se conseguir. Se chegar com 3 anos ainda eu consigo um pouco mais, vamos que vamos, né? Mas eu espero com 37, 38... Encerrar. Mas você quer continuar no futebol ou falando, pelo amor de Deus, o que eu já tinha que fazer, eu já fiz? Não, eu espero alguma coisa com futebol. Não como treinador. Sim. Mas envolvido no futebol, sim. Não tem como, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Gente, novamente, agradecer a presença de todos aqui no Lounge, a galera que está assistindo em casa também. Vou dar o recado aqui novamente, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Resenha do Lounge, o Gui é o 4º episódio, fizemos com o Boquita, com o Rodriguinho, com o Christian. Quarta-feira tem jogo, tá? Aqui na Neoquímica Arena. Teremos um convidado especial também, que é o Chicão, campeão da Libertadores. Estará aqui na quarta-feira. E Gui, pra gente
finalizar a nossa resenha, eu vou fazer um bate-bola que eu faço com todos os convidados. E eu quero que você responda, porque você já declarou aqui, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que você é corintiano, né? Olha o filhão aí, ó. Então eu vou te fazer um bate-bola rápido aqui, eu quero que você responda, né, como torcedor corintiano. E, novamente, cara, obrigado por você ter topado essa resenha, obrigado por você vir aqui com a sua família. Curta bastante o Lounge, é uma experiência incrível. Falei pra você antes de entrar. Obrigado você, né, por ter... Tá, tamo junto, por ter, né, convidado isso para fazer É nóis, essa tamo resenha. junto. Sabe que eu tenho vergonha dessas coisas, Sim. mas foi gratificante. E feliz de estar aqui com a minha família, de reviver, né, o Corinthians outra vez. Minha esposa até trouxe a camiseta de quando eu dei uma praia na época do Pacaembu, essas coisas. Uhum. Então, assim, é legal viver esse momento de Ah, novo. cara, passa um filme, né, Gui? Passa um filme na cabeça. Obrigado eu, cara, de... O meu filho nem era nascido, né? Então, Pois quando, é. quando eu joguei aqui, então... Ele tá vendo aí mais ou menos o que eu vivi. E vamos ver se segue o mesmo caminho. Ah, tomara. Quando você for famoso, jogador, você vem fazer a resenha aqui também, viu? Tá bom? Combinado? Combinado? Você é tímido igual seu pai? É, né? Gui, vamos lá então. Bate bola da resenha do Lounge pra gente finalizar aqui. E aí também sorteio no intervalo de camisa oficial. Gente, aproveitem toda a experiência que o Lounge Brahma traz pra vocês. Gui, falta... Último minuto de jogo, 45 do segundo tempo, 0-0, jogo empatado na meia-lua, no meio. Nem pra esquerda, nem pra direita. Quem bate, Marcelinho Carioca ou Neto? Dá nem pra pensar, né? Marcelinho. E invertendo os papéis, pênalti. Você tem que escolher quem pega, Dida, Cássio ou Hugo Souza. Cássio é meu parceiro, pegou pênalti demais também, maldita. Tem que escolher um? Vou de Cássio. Cássio. Maior da história e meu amigo. O maior, maior goleiro da história, sem dúvidas nenhuma. A pergunta que eu já fiz, vou fazer de novo no bate-bola. Pacaembu ou Neoquímica Arena? Pacaembu, pra mim, Pacaembu. E agora, que é uma pergunta que é bem dividida, mas eu tenho minha preferida. Camisa 1, branca ou a 2, preta? Preta. Pra A mim, preta? é. Pra mim também, velho. A camisa preta é bonita demais, olha isso, velho. Eu acabei de comprar as duas pra ele, eu falei, põe a preta, eu acho mais bonita. É muito mais bonita, é muito mais bonita. Não sei se todo mundo concorda aqui, mas... Nossa Senhora, eu acho bonita demais. Eu gosto também muito. E se você puder agora, pra finalizar, a grande inspiração da sua carreira, quando você vê o Guilherme... Não tô nem falando de família, não, tá? Tô falando de jogador. Quando você vê o Guilherme lá com 9 anos começando na Portuguesa, você olhava pra frente e falava assim, ó, quero jogar talvez igual, ou eu me inspiro naquele cara, um jogador. Quem vem na sua cabeça? Cara, às vezes quando as pessoas perguntam e eu respondo, é difícil falar. Eu não... Apesar que eu não tinha... Principalmente quando era mais novo, não tinha essa noção, pra te falar a verdade. Eu só vivia o futebol e jogava. Cara, eu gostava, via muitos jogadores, mas... Não tive um volante assim, quero ser igual esse cara, assim. Eu não tinha mais a minha personalidade, só queria jogar bola, cara. Não pensava em ser igual esse cara, ou jogar igual esse cara, no time desse cara. Eu só ia no que Deus tinha preparado para mim, e ia nesse caminho. Mas, então, o seu maior ídolo no futebol? Ídolo no futebol? No futebol. Se você para analisar, futebol é uma das coisas que eu mais amo. Seu maior ídolo do futebol? Cara, é difícil de fazer essa pergunta, porque assim, eu sou tão apegado com Deus que para mim tudo... Sim. Eu sou agradecido a Deus, que para mim eu coloco no primeiro lugar. E não tenho nenhuma pessoa assim, física assim, nesse sentido. Para mim, eu não posso falar outro nome sem ser Deus, assim, que sempre foi por Ele, para Ele, e tudo que aconteceu foi por causa dele. Para mim foi assim, é simples assim, não tem uma pessoa, não. Fechou. Gente... Muito obrigado. O Gui, quem quiser tirar foto aqui, só colar aqui perto. Temos um jogo importantíssimo, precisamos ganhar, pelo amor de Deus. Ô Gui, qualquer coisa desce no vestiário lá, velho. Fala... Agora eu tô machucado, não dá. Não dá, né? Não, mas conversa com os caras, velho. Tem que ganhar hoje, gente. Tem que ganhar. Mas, gente, obrigado. Obrigado, Gui. Obrigado, irmão. Obrigado. Aproveite toda a experiência do Lounge. Obrigado a todos os presentes. Obrigado ao Rafa, obrigado ao amor da minha vida que também está aqui me acompanhando. E tem que ser romântico também, né, Gui? Tem que ser, né? Tem que ser romântico.
Então, gente, obrigado. Até mais. Podemos terminar com Vai Corinthians, pelo menos? Acho que sim, né? No 3? Pra mandar boa energia pro time, pra sair dessa zona de degola que tá complicada. Então, no 3, vai todo mundo aqui no Vai Corinthians, pode ser? Vamos nós dois juntos? Vai. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vai, Corinthians!